Boa tarde, meus seguidores, meus amigos, amigas, pessoal que estão curtindo os meus vídeos. Eu quero mais uma vez, falando a verdade, venho aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. Eu quero expressar algo que domingo eu estava indo para a minha igreja em Esteio e uma senhora entrou em contato comigo, de São Paulo, e aí ela entrou em detalhes sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ela estava indo à igreja e tal. Aí ela perguntou de que igreja eu era. E como eu estou aqui para falar a verdade e dizer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna, que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 14, versículo 6 em diante, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. E ele diz que ele mesmo, a boca do Senhor falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês sabem que às vezes, por causa de uma palavra ou duas, acaba uma alma se perdendo. Acaba deixando de receber a salvação do Senhor Jesus Cristo por causa de meia dúzia de palavras que às vezes os pregadores, eles não transmitem o correto para as pessoas e não explicam como aquelas palavras. Então, se Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, era o próprio Deus falando num corpo de carne. Porque quando Jesus fala, o Pai está, eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jesus ele fala como humano e como Deus, que as pessoas talvez não saibam disso. Então nós temos que explicar para as vidas, para as pessoas, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciões. Muitos anciões que me seguem têm entrado em contato comigo, todos precisam saber, eu não sou mais sábio do que ninguém aqui, eu vejo muita gente sábio na internet, muita gente sábio nas redes sociais, eu não sou a última bolachinha do pacote, mas também não sou aquela última bolacha quebrada. Eu entendo um pouco das coisas, por isso que eu estou aqui dizendo para vocês que eu falo a verdade. E se a Bíblia fala que é para tudo que fizeres é para fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, que está escrito no livro de Colossenses, no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 17, por que não vamos cumprir com o que está escrito? Nós temos que cumprir com o que está escrito. E aí, voltando lá onde eu estava falando com a senhora de São Paulo, essa senhora ela perguntou de que igreja eu era. Eu disse, eu sou da Igreja Apostólica do Brasil. E eu disse para ela que eu já tive muitas igrejas, eu frequentei muitas igrejas, eu frequentei Umbanda, eu frequentei Magia Negra, eu tive em muitos lugares, em muitas denominações, e eu não encontrei em nenhuma dessas denominações alguém que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu falei para essa senhora que eu não tinha encontrado em lugar nenhum, e nem uma igreja, e nem na Bíblia, alguém que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, e como eu sou uma pessoa, eu sou muito detalhista nessa parte aí, eu procurei uma igreja e por isso que eu vim para esta igreja, eu congrego nesta igreja, que foi aonde eu vim ver quem era
Onde é que estava o caminho, a verdade e a vida eterna? Eu precisava de encontrar um lugar que me falasse sobre a minha passagem daqui, para que eu pudesse ter uma alma salva. E a nossa alma ela vai ser salva em nome de Jesus Cristo, gente. É só em nome de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro nome. Está escrito no livro de Atos. Você aí que quer saber mais, vai no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu cito em todas as pregações que eu faço, em todas as vezes que eu falo no caminho, a verdade e a vida eterna, eu falo desses capítulos e versículos. Olha no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha no livro de Atos, capítulo 2, 38, meus queridos, queridas, seguidores, amados, amigos. Amigos, vocês, não interessa a denominação que você é. Não interessa a igreja que você é. Se você, pastor, você, obreiro, se você abrir a sua Bíblia agora e me mostrar aonde que tem alguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu me chama para lá que eu vou lá para a tua igreja. Eu falo a verdade, se eu estou te falando isso aqui, eu não posso voltar atrás porque eu estou aqui falando a verdade. Me mostra para mim, diga para mim, entre em contato comigo e diz, olha, está escrito em tal capítulo, em tal versículo, que tem uma pessoa, tem 2, 3 pessoas, tem 3.000 pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostra com esse título de palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. E Ele falou no livro de Marcos, capítulo 15, a 16, 15 em diante, que tudo que tu fizeres, que é para fazer em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus tu expulsará demônios, tu falará novas línguas, tu colocará a mão sobre os enfermos e os curarão, em nome de Jesus, e que em seu nome pregue o evangelho. É para ser em nome de Jesus. Então, aí essa senhora pegou e perguntou para mim, e disse assim para mim, mas Jesus foi batizado por João. Pois então, vai lá, me explica o que João falou quando ele batizou Jesus. Se tu me mostrar como é que que João falou, quais foram as palavras que João disse quando ele batizou Jesus, fala para mim. Fala para mim e me mostra. Se tiver alguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua Bíblia, na tua igreja, mostra para mim que eu vou lá para tua igreja e eu vou ser. Aí tu vai me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou. Mas eu não encontrei ninguém na Bíblia batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João batizou Jesus, mas eu quero que vocês me mostrem quais foram as palavras que saiu da boca de João. Mostra para mim. Tá? E Jesus, no livro de Atos, capítulo 2, 38, ali eu mostro para qualquer igreja, você aí de qualquer igreja que você for, eu mostro para vocês que ali tem pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Porque Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o batismo é em nome de Jesus. Ele disse que era para batizar em nome. Em nome. Tá? É para ser em nome de Jesus. Ele disse. Tá? Então eu quero que você me mostre. Se você tiver na sua Bíblia e alguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou disposto. Eu vou para a tua igreja, onde for. Se tu estiver em São Paulo, estiver no Rio de Janeiro, se estiver na Bahia, se estiver lá no Acre, eu vou lá. Eu vou lá e vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tu precisa me mostrar na Bíblia, que está escrito ali. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse que é para fazer tudo em nome. E Pedro recebeu a ordem, ali foi uma ordem que Jesus deu. Foi uma ordem, ele não mandou repetir as palavras que ele falou. Tá? Ele não mandou repetir, ele disse, preparai discípulos batizando-o em nome do Pai e do Espírito Santo. Tá?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai uma ordem que ele deu, é para batizar em nome. Ele não disse nos nomes, porque daí então, como é que ficaria? Aí ele ia dizer, ó, eu sou um, o próprio Jesus ele ia dizer, eu sou um, o Pai é outro e o Espírito Santo é outro. Então, aí ficaria uma coisa meia difícil de entender. Mas no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, ali diz, Pedro, quando perguntaram para Pedro, o que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos? O que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá, meus queridos? Você que é das igrejas, eu não estou contra você, não estou debatendo com vocês, não estou dizendo que vocês são tão errados e vocês não vão herdar o reino do céu. Eu estou apenas dizendo que ali está escrito e qual foi a ordem que Jesus deu. Preparar discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui, eu deixo para vocês essas palavras aí. Examine a Escritura. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom, meus amados, queridos? Você que tiver assistido os meus vídeos, seja você o que for, Jesus está pronto a conceder a vocês o nome dele para a salvação da sua alma. Você precisa ter o nome do Senhor na sua alma, porque quando você voltar ao pó, que os teus olhos fecharem, não vai adiantar mais, não vai ter mais um João para pregar o nome do Senhor Jesus Cristo para você. Não vai ter mais esse homem que está aqui agora, falando do nome de Jesus Cristo para você, tá bom? A hora que Jesus marcar a tua hora para te tornar o pó, não vai ter mais quem vai pregar para ti. Não vai ter mais quem vai te dizer para ti que tu precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo para te ter uma alma salva, tá bom? A hora que tu tornar a sepultura, não vai ter, tá bom? Aí tu não vai ouvir mais a minha voz. Aí eu não vou te incomodar mais, pastor, obreiro de outras igrejas aí. Aí não vai ter mais esse homem aqui para incomodar vocês com a palavra do Senhor Jesus Cristo e o nome do Senhor Jesus Cristo e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um abraço para todos aí e que a paz do Senhor Jesus Cristo entre na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua vida abençoada que tu ainda tem recebido do Senhor Jesus Cristo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões. Um abraço desse homem que aqui está, mostrando o caminho, a verdade e a vida eterna para você, tá bom? Porque você, partindo daqui, você vai ter que ter um lugar para sua alma, certo? Um abraço, um beijo no coração de vocês.